O módulo 62 dá início ao estudo dos cerâmicos, materiais muito resistentes ao desgaste e muito leves. Este cerâmico tem o mesmo peso que esta peça de metal de aço, mas é muito mais volumosa. No módulo 62 vamos começar com a classificação. Vimos nos módulos anteriores a família dos metais, muito utilizada pelo engenheiro mecânico e áreas afins. Vamos agora tratar de outra grande família de materiais que são os cerâmicos. No caso dos metais, nós tínhamos um elemento, por exemplo, no caso do aço, tínhamos um elemento base, que era o ferro. E adicionávamos ao ferro átomos de carbono para torná-lo mais resistente. E o átomo de carbono, ficava nos interstícios da rede do ferro. No caso dos materiais cerâmicos, estamos a falar sempre de vários elementos combinados entre si, ou por ligações iónicas ou por ligações covalentes. Então, estamos a tratar de materiais muito resistentes. São materiais que existem com o homem desde há milhões de anos. Na altura dos metais, falámos na idade do bronze, na idade do ferro, também existe a idade da pedra. A pedra é um cerâmico que envolve muitos elementos. Portanto, o cerâmico não é um elemento, é pelo menos dois elementos. No caso de cerâmicos sintéticos, técnicos, e muitos mais elementos no caso de cerâmicos tradicionais. E existem por todo lado à nossa volta. Na verdade, a Terra é um cerâmico. Especialmente óxidos. Para ter uma ideia, o óxido de silício é dos materiais mais abundantes. A areia ou o quartzo, o silício é à volta de 20-30% em massa e o oxigênio à volta de 50%. Portanto, nós estamos no meio de uma pedra, um calhau. Não estou a exagerar ao dizer isso. Naturalmente, o homem, no seu início, começou a usar os materiais que estavam à sua disposição e então começou a usar pedra. Portanto, a pedra é um material que acompanhou a história da humanidade e é uma classe de materiais ainda muito importante. Vamos começar com a classificação e vamos apontar, descrever as principais características destes materiais. São muito rígidos, a ligação iónica ou valente, muito duros também, é muito difícil de deformar plasticamente, são muito resistentes à corrosão, são praticamente inertes devido às ligações que eles formam entre si, difícil oxidar ainda mais. A resistência a altas temperaturas, têm temperaturas de fusão muito altas, baixo peso, são compactos, tal como os metais, maus condutores térmicos e elétricos, não têm eletrões livres como têm os metais. E, infelizmente, e isto é a principal limitação destes materiais, são materiais muito frágeis. O engenheiro mecânico não gosta de utilizar materiais frágeis, gosta de utilizar materiais que avisam, que cedem, que deformam plasticamente antes de partir. E estes não fazem isso. Não quer dizer que não sejam usados. Aliás, é o material de construção mais usado é o betão. E o betão é um cerâmico. Mas não trabalha a tração. Trabalha à compressão. Se for para trabalhar à compressão, estes materiais podem ser utilizados. O problema é que quando trabalham à tração são muito sensíveis a defeitos que eles têm inerentes, que são pequenas fendas, pequenos poros, que é quase impossível de eliminar durante o processo de fabrico. Mas então, relativamente à classificação, como é que podemos classificar os cerâmicos? Podemos dizer que temos cerâmicos tradicionais e o ponto mais importante é que são baratos. Temos os cerâmicos técnicos, muito mais finos, que envolvem apenas dois elementos que estão combinados sob a forma de ligações iónicas ou covalentes. Aliás, classificar os cerâmicos como sendo cerâmicos iónicos, cerâmicos covalentes é outra maneira de classificar. E finalmente tem os vidros, que é um caso muito especial. E estes aqui são cristalinos. Já sabem o que é um material cristalino. Existe uma ordem de empilhamento, uma sequência de empilhamento muito bem definida. Os vidros não. Os vidros são amorfos. Para além disso, são transparentes.
E em muitas aplicações vocês precisam dessa transparência. Começando pelos cerâmicos tradicionais, são de origem natural, existem desde sempre à nossa volta e, em geral, são constituídos por 3 grandes materiais. O primeiro, tem um nome aqui um pouco complexo, é o silicato de alumínio hidratado, ou calinite, ou, ainda mais simples, argila, que tem esta fórmula química, como podem ver. O que é que confere este material? Confere moldabilidade. Como podem ver, aqui esta argila, com certeza que já devem ter tocado, sentido este material. Outro material que vocês conhecem e que está dentro dos cerâmicos tradicionais é a areia. Com certeza que sabem o que é, de uma maneira mais técnica, sílica, óxido de silício, que é um material que dá o caráter refratário ao cerâmico, ou seja, aguenta altas temperaturas. E finalmente temos o feldspato, com esta aqui fórmula química mais complexa e que tem o objetivo de ligar todos os constituintes e consegue o fazer porque durante a cozedura vai fundir e vai formar uma fase vítrea que vai consolidar o material. Tem aqui imagens para a areia e para o feldspato. Exemplos de aplicação de cerâmicos tradicionais, bom, é para a construção civil. Eu tenho aqui algumas peças que eu vou vos mostrar. Tenho aí na imagem algumas telhas, tenho aqui uma real, para aqueles que nunca observaram, são peças relativamente grandes, mesmo assim, okay? Com um perfil muito bem definido. Isto é feito por extrusão, veremos mais tarde em que consiste isso. Tenho porcelana, ok? Que nós usamos todos os dias, tijolos que usamos nos fornos para isolar do calor, são refratários, aguentam muito bem a temperatura. Depois, cerâmicos técnicos. Aqui já estamos a falar de origem sintética, são compostos puros e aquelas características que nós vimos inicialmente relativamente ao comportamento mecânico, ainda mais. Os cerâmicos técnicos são aqueles que têm as melhores propriedades mecânicas. E então vamos ter uma elevada rigidez, conseguimos também ter uma baixa densidade, resistência à abrasão, dureza muito elevadas e numa gama muito ampla de temperatura, condutividade térmica e elétrica baixas, mas tem um baixo coeficiente de expansão. Isto quer dizer que no aquecimento e no arrefecimento não vai expandir muito, e vai reduzir o problema das tensões residuais. Aguenta muito bem baixas e altas temperaturas. Apesar de ser, à partida, um isolador térmico e elétrico, que pode não ser interessante em termos de propriedades elétricas e magnéticas, tem uma que é muito importante nos componentes eletrónicos, é que podem ser piezoelétrico. Piezo vem do grego apertar, elétrico sabem o que é? São componentes que conseguem transformar energia elétrica em mecânica, ou vice-versa. Um exemplo muito conhecido é este. Esta coluna aqui, eu vou retirar, não vou desmontar, mas só para vocês se aperceberem de como é que o som é gerado. O som é gerado devido à vibração desta membrana, ok? Vai vibrar e vai propagar ondas sonoras, mas o que faz vibrar esta membrana é um piezo que está por detrás da membrana, ok? Continuando, é interessante observar a microestrutura de um cerâmico técnico e de um cerâmico tradicional, porque não tem absolutamente nada a ver e é muito fácil de compreender a diferença entre os dois. Isto é a alumina, é a microestrutura da alumínio. Podem ver, temos um tipo de grão e os grãos são facilmente identificáveis. É um óxido de alumínio, a alumina. A porcelana, que é um tal cerâmico tradicional, que tem a sílica, o feldspato, a argila, na verdade é um compósito, não é só um material, é um compósito de vários cerâmicos. E podem ver que a microestrutura é caótica e tem um pouco de tudo. Não é apenas um tipo de grão. Relativamente aos técnicos, nós podemos classificá-los como óxidos e temos de vários tipos. Temos a alumina para implantes, cadinhos,
Velas, tem aqui uma vela que podem ver. Esta parte aqui que isola é feita de alumínio. Zircónia para materiais refratários. Ok? Vários tipos de materiais refratários. Estes muito porosos a menos porosos. Podemos ter também óxido de magnésio para díodos e componentes eletrónicos para garantir que há isolamento elétrico. Tenho aqui já agora mais uma zircónica. Esta faca é feita de zircónia. Não é uma zircónia qualquer, uma zircónia estabilizada. Veremos isto mais tarde o que é. Mais coisas. Temos nitretos e de vários tipos. Nitreto de boro, nitreto de silício, nitreto de titânio. Por exemplo, o nitreto de boro pode ser feito para pastilhas de corte, máquinas de ferramentas, para desbastar metais. Pode ser também para componentes de turbocompressores, esta pá. Finalmente temos os carbonetos. O carboneto de silício, muito utilizado, este componente, por exemplo, para fazer filtros em automóveis. Ou seja, com certeza que já ouviram falar dos filtros de partículas, dos mecânicos. Onde é isto? É um filtro cerâmico de carboneto de silício. Okay? Rolamentos também. Rolamentos pode ser obviamente metálico, mas pode ser de cerâmica. As esferas trabalham à compressão, portanto não há problema de ser cerâmica. Ele vai aguentar muito e como tem uma elevada resistência à abrasão, é excelente. Vai ter uma vida muito longa. E finalmente os vidros. Os vidros são compostos basicamente pela sílica, que tem esta forma. Estamos a falar de um óxido de silício. Como eu vos disse, são componentes muito abundantes e então, naturalmente, é desse material que é feito o vidro. Mas não quer dizer que não possam fazer vidro de outro material. Na verdade, teoricamente, podem fazer vidro de qualquer óxido. Até de um metal, na verdade, podem fazer. Okay? Isto tem a ver com a velocidade de arrefecimento, que veremos mais tarde. Uma das grandes características deste material é que é transparente. Pode ter elevada dureza e resistência mecânica, sobretudo os vidros temperados ou os vidros laminados. Então podem ser usados em janelas de edifícios ou em para-brisas de carros, aviões. Resistem muito bem a produtos químicos, portanto, utensílios para manipular produtos químicos, ok? E aplicações mais avançadas, muito mais recentes, como os ecrãs táteis de telemóvel. Isto é que me permite aceder facilmente com os meus dedos a muita informação. E fibras ópticas. Também outro componente muito importante, outra aplicação muito importante dos vidros. Portanto, com isto, fechamos aqui o capítulo classificação e tem já uma primeira ideia dos 3 tipos de cerâmicos tradicionais, técnicos e vidros.